Bom, pessoal, nós estamos aqui com a Carolina, ela que é agente do ERI, e vai explicar um pouquinho para nós como que funciona. Tudo bem? Oi, tudo bem? Pode explicar para nós então, Carolina. Eu achei que você ia fazer uma pergunta. O programa Irati em Foco está no ar. Bom, então o ERI hoje, aqui em Irati, ele existe desde 2011, então nós somos em duas pessoas aqui, na verdade eu e a Catarina, mas a Catarina ela está em processo de saída, então por enquanto aqui na Unicentro em Irati os acadêmicos podem contar comigo aqui no ERI. Lá em Guarapuava nós temos o diretor-geral, que é quem coordena as ações do ERI, que é o professor Cláudio Melo, que é do Departamento de Letras da Unicentro, e aí temos também o nosso técnico administrativo, que é o Miguel, e uma estagiária, que é a Valquíria. Então você me perguntou sobre a diferença entre mobilidade e intercâmbio, né? Então a mobilidade é um aluno que vem para cá sem a exigência da troca de um aluno ir para outro país também. Então nós temos muitos alunos em mobilidade e hoje nós não temos intercambista, porque o intercâmbio ele propõe a troca. Então digamos que eu vá para a Colômbia e alguém da Colômbia vem para cá também. Então essa é a diferença principal aí. Então o que a gente chama mais os acadêmicos que estão aqui hoje são acadêmicos que estão em processo de mobilidade, fazendo parte dos estudos aqui, ou então acadêmicos da Unicentro que fazem parte dos estudos deles em outras instituições no exterior. Então não houve ninguém daqui que foi para o exterior, né, nessa troca, só houve o pessoal de lá que veio para cá, é isso? Não, na verdade a gente tem acadêmicos daqui que vão para outros países também, né? Mas o intercâmbio, ele exige que eu me disponha, por exemplo, eu vou sair daqui e vou passar uma parte dos meus estudos em outro país, na Argentina, por exemplo. E aí a gente tem algumas universidades parceiras, a gente entra em contato e consegue fazer a possibilidade de eu me dispor a receber alguém na minha casa e essa pessoa me receber na casa dela. Então aí é um intercâmbio, porque tem essa troca, né, entre os acadêmicos. Agora, se eu consigo uma bolsa ou se eu vou as minhas próprias expensas para outra universidade, aí a gente chama de mobilidade, porque é um processo que não exige a troca dos acadêmicos. Carolina, quais outras atividades que o ERI exerce? Bom, então, além do intercâmbio e da mobilidade, o ERI ele atua junto a diversos setores da Unicentro, né? Na parte de pesquisa, na recepção de professores, na recepção de comitivas que vêm às vezes ao Brasil para visitar e também no auxílio às comitivas dos nossos professores e gestores que vão até os outros países para conhecer as iniciativas. Então a gente trabalha nessas tratativas. Nós temos parceria com diversos países e a gente faz a parte de convênio, a questão de legislação, de como é que vão funcionar esses acordos de cooperação, né? E aí, assim, a gente atua na recepção dos acadêmicos aqui, nós oferecemos também aqui em Irati as aulas de português para os estudantes estrangeiros que estão aqui na Unicentro. Nós estamos vendo algumas novidades também em termos de internacionalização para a Unicentro, por exemplo, que é uma parceria internacional que chama COIL, que é Collaborative Learning, Online Learning, e essa parceria faz com que a gente trabalhe com uma nova modalidade de internacionalização, que é a internacionalização em casa, que acontece utilizando a tecnologia, via internet. A gente consegue fazer parcerias com instituições no exterior e aí a gente consegue desenvolver projetos, pesquisas e fazer esse contato internacional sem ter as expensas, né, todos os custos que gera uma viagem internacional de um aluno. Então a gente atua nisso também e nós estamos agora elaborando uma legislação interna, porque o Brasil está mudando a questão do reconhecimento de diplomas que são emitidos no exterior. Então o ERI também atua nesse sentido. A gente está fazendo essa documentação, essa legislação interna para que a gente possa reconhecer os diplomas de graduação e pós-graduação a nível de mestrado e doutorado que são emitidos no exterior, porque às vezes um acadêmico daqui vai e faz um curso pleno no exterior e aí quando ele volta ele não consegue trabalhar, não consegue prestar concurso porque ele não consegue ter o curso dele reconhecido. Então nós estamos atuando nesse sentido também.
E aí o ERI, ele promove ações, por exemplo, a feira de internacionalização que nós tivemos no mês passado, nos 3 campi da Unicentro, né, aqui em Irati, no campus Santa Cruz e no campus CDTEG também, para divulgar a questão da internacionalização, como é que funciona, quem são os parceiros e de que forma que os nossos alunos podem conseguir se candidatar a bolsas, enfim, de que forma que eles podem fazer essa mobilidade ou intercâmbio. Quais são os requisitos necessários para o acadêmico que deseja fazer o intercâmbio? Então, na verdade, o acadêmico ele precisa ver de que forma que ele quer fazer essa mobilidade, né? Se é uma mobilidade em forma de intercâmbio, que ele vai e aí depois ele vai receber alguém na casa dele, né? Ou se ele precisa de uma bolsa de estudos, por exemplo. Então, o que a gente fala para os nossos estudantes? A primeira coisa, você tem que decidir para onde que você quer ir. Então, decidir o seu destino, entrar em contato com a universidade na qual você gostaria de estudar, para ver se ela recebe estudantes, se ela tem alguma política de incentivo, né, para que os estudantes possam ir até lá, porque tem universidades no exterior, por exemplo, que cobram mensalidades, mas aí se você tem um acordo, né, ou se você está em mobilidade, às vezes eles não cobram isso. Então, tem que ver qual a universidade que você quer ir. Então, uma vez que você definiu o destino, aí você tem que ver o que você precisa para poder efetivar isso. Então, se a universidade pede para você um teste de proficiência numa língua estrangeira, tem que verificar se você tem isso, se você já conhece essa língua estrangeira, se o certificado que você tem é válido no exterior ou não, e aí correr atrás disso, né? Para você conseguir atender os requisitos necessários. E aí, a partir do momento que você viu os requisitos que a universidade pede, você tem que verificar se você vai ter os recursos para isso ou se vai depender de uma bolsa. Então, se a pessoa tiver os recursos, aí fica muito mais fácil, porque é a questão da burocracia, né? A documentação que precisa resolver. Mas, se ela não tem esses recursos, ela tem que estar atenta aos editais de bolsas de estudo, que a Unicentro hoje não tem nenhum edital aberto. Mas a gente sempre está divulgando os editais das agências de fomento que incentivam os alunos. Então, às vezes, pode conseguir uma bolsa parcial, uma bolsa integral, dependendo da forma, né, do edital ao qual ele se candidatar. E aí eu aproveito já, uma das primeiras coisas que a gente tem que ter é a língua estrangeira. Então, se vai para um país que fala espanhol, né, ou inglês, então a pessoa tem que se preparar para isso. E a Unicentro, inclusive, oferece cursos no Centro de Línguas, que estão com as inscrições abertas agora. Então, quem tiver interesse para começar a se preparar para isso, também já pode começar a procurar isso, né? Não necessariamente ela precisa ter o domínio da língua, mas ela precisa ter uma noção, assim, ou como que funciona? Então, aí vai depender da qual instituição e de qual é o edital que ele está se candidatando. Por exemplo, tem cursos na Alemanha que é curso para aprender a língua, eles exigem um nível básico de alemão, né? Agora, tem instituições que elas pedem um nível de proficiência mais alto. Então, isso vai variar conforme o edital de bolsa e conforme a instituição. Tem instituição que vai aceitar apenas os certificados que são reconhecidos internacionalmente. E tem outras que aceitam os certificados que são emitidos pela Unicentro, nas provas de proficiência que a gente tem anualmente. Então, aí depende do destino, né, da instituição, de quais são as regras que ela impõe para isso. E aqui no campus de Irati, atualmente, quantos alunos intercambistas nós temos no momento? Então, agora nós temos 4 estudantes em situação de mobilidade, né? Que são o Armando, que é um estudante do Paraguai. Ele está aqui fazendo o curso de mestrado em Ciências Florestais. Aí nós temos o Maurício Molinares também, que é da Costa Rica. Ele também é aluno de mestrado, mas o mestrado dele é em bioenergia. Esse mestrado é uma parceria da Unicentro com outras instituições. Então, ele está conhecendo quase que o estado inteiro e tendo aulas em diversas universidades. Nós temos também a Andy, que é do Peru. Ela está fazendo mestrado interdisciplinar em desenvolvimento comunitário. Ela já defendeu a qualificação do projeto dela há alguns dias. Então, daqui a alguns meses, até o final do ano, ela já defende o projeto. E nós temos a Dayana, que é da Colômbia, que é a nossa estudante de graduação em psicologia. Então, esses são os acadêmicos que estão aqui em Irati. Mas nós temos também em Guarapuava, que dá um total de 16 acadêmicos, que são de diversos países aí e continentes.
Tem alunos aqui de Irati que estão em intercâmbio nos outros países? Então, a gente tem sim a Gabriela, que é aluna do curso de História, ela está na Colômbia, já está agora no finalzinho do processo dela, já deve estar retornando aí. E recentemente a gente tem muitas histórias, né, de mobilidade, muitos acadêmicos que participaram dessas experiências. A gente teve o Paulo e o Márcio, que são acadêmicos de letras, que foram para Portugal, estudaram na Universidade de Coimbra. Eles foram ambos contemplados com o edital do Santander, de bolsas de estudos, e passaram um semestre lá. Nós tivemos a Edna Esmarra também, do curso de letras, que foi para o Canadá e já retornou também. E agora a gente ainda está aguardando alguns alunos que se inscreveram para o intercâmbio no Canadá com a Bolsa do ELAP, que é um programa do governo canadense, e a gente está aguardando a resposta, né, que ainda está na parte do processo de seleção. Nós já tivemos uma resposta positiva no final da semana passada, então a gente já está muito contente que vai ter um aluno do curso de mestrado de engenharia, que é o Hiromi. Ele já foi contemplado com a bolsa do ELAP e ele vai participar da mobilidade. E aí agora, para o próximo semestre, nós temos o pessoal que está se preparando também para ir. Nós temos uma acadêmica de psicologia, que é a Moema Fiuza, que vai participar do intercâmbio na Argentina, na Universidade de Comaui. Temos o João Lizoski, que é de letras espanhol. Ele está indo para a Colômbia também. Ele é um processo de intercâmbio, né? Que a gente recebeu uma acadêmica e agora ele está indo para lá. O João, ele conseguiu uma bolsa pela Bracol. Ele vai receber a hospedagem e a alimentação. Então ele só tem o gasto, né, com a documentação, com passagens, mas já diminui bastante, e ele tá super contente, já está com as malas prontas aí para embarcar. E tem a Maria Eduarda, das Ciências Contábeis também, que ela foi aceita na Universidade do Canadá. Ainda não saiu o resultado com relação à bolsa, mas ela já está se preparando para ir também. Então nós temos esses acadêmicos aí que estão já se preparando para iniciar a experiência deles de mobilidade. Então, Carolina, qual que é a importância do intercâmbio, da mobilidade, tanto para os alunos como para a faculdade? Olha, é uma experiência que ela é enriquecedora para os dois lados, né? A universidade ganha muito porque o aluno vai para fora, ele traz um conhecimento diferente para a universidade, e também quando a gente recebe alunos, nós também estamos recebendo uma cultura nova, uma cultura de conhecimento diferenciada. Então isso tudo é muito grandioso para nós. E aí a gente consegue ter publicações internacionais também, projetos de pesquisa internacionais, e isso eleva muito a qualidade do ensino na universidade. E como uma experiência pessoal para os acadêmicos também é muito importante, porque ele sai do seu mundo, ele passa a conhecer novas culturas, novas pessoas, então ele tem esse crescimento intelectual, esse crescimento acadêmico, mas especialmente o crescimento enquanto pessoa. E eu acho que isso é muito importante para a valorização dos povos, das culturas. Então é uma maneira até de promoção da paz, da valorização das pessoas, do entendimento entre os povos. Então por isso a gente valoriza muito, e a Unicentro investe muito, está investindo muito nas ações de internacionalização. Então, Carolina, nós queremos te agradecer pelos esclarecimentos, né? Muito obrigado pela sua participação. Nós aqui agradecemos a TV Irati, o Irati em Foco, pelo espaço recebido, e a gente se coloca à disposição também dos acadêmicos, de toda a comunidade que queira tirar alguma dúvida, conhecer, saber das oportunidades, o que precisa para fazer a mobilidade, né? Eu estou no ERI sempre durante a semana, de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e das 13 às 17 horas. A gente agradece pelo espaço, muito obrigada. Pessoal, nós vamos conversar com o Maurício, ele que é acadêmico da Costa Rica. Maurício, por que você escolheu o Brasil e por que especificamente a Unicentro? Bom, eu escolhi o Brasil, estou com uma bolsa da OEA para fazer o mestrado, e também tem uma oportunidade para outras pessoas da América Latina fazer doutorados também. Eu escolhi o Brasil porque, na verdade, eu nunca conheci um brasileiro lá, e tinha essa curiosidade de conhecer uma nova cultura, novas pessoas, e é um sonho desde que eu estava criança. Meu pai, ele estudou fora da Costa Rica, e desde ele quando estava menino, ele me contava algumas histórias de experiências naquela época, e eu sempre fiquei com dúvida, né, de querer fazer estudos fora do país.
E também as oportunidades que você tem como estudante, como pessoa de ter maiores conhecimentos, tecnologia. O Brasil tem muita tecnologia na parte da engenharia e na parte da pesquisa que eu estou fazendo também. Então, é muito legal. E também que é uma bolsa, então que você não tem que fazer muito um sacrifício, né? Um sacrifício econômico que também é muito complicado para estudar fora, normalmente em outro país. E na Unicentro, porque o tipo de mestrado você não consegue lá um tipo de mestrado em energias renováveis. Então, achei muito legal e para vir para fazer aqui, conhecer a cultura e estudar ao mesmo tempo. Maurício, quais eram as suas expectativas quando você veio para o Brasil, aqui para Irati especificamente? Supriu assim, o que você pensava, o que você imaginava, o que você achou da universidade, das pessoas, da cidade, do país de uma forma geral? Qual que é a tua visão? Olha, senti que mais que expectativas, eu tinha muito medo, ansiedade, dúvida, né? Porque na verdade eu procurei um pouco, né? Eu procurei da cidade, do Brasil, do mestrado, mas tem muitas outras coisas que você ainda não sabe até o momento que você chega à cidade e eu não tenho famílias aqui, não tenho pessoas conhecidas, né? Então estava muito nervoso, mas na verdade foi mais fácil do que eu pensava, né? Eu conheci muitas pessoas, eu estou conhecendo muitas pessoas que me han ajudado durante todo esse tempo. Também o povo brasileiro é muito amável, receptivo. Então, aqui eu acho que na parte do sul eles não conhecem muitas pessoas, não tem muito estrangeiro, né? Eu acho, porque todo mundo quer conhecer um pouco da cultura, da minha cultura. Então foi fácil, mas uma coisa que eu achei mais fácil e não foi assim, o idioma. Nos primeiros dias, as primeiras semanas eu não compreendi, as gírias, os sotaques são diferentes também. Então demorou um pouco para eu entender e também já para falar um pouco mais, porque as línguas são parecidas, o espanhol e o português, mas você precisa, as palavras, os significados mudam também. E estava nervoso, né, por estudar em outra língua, porque normalmente é difícil estudar em meu idioma nativo, né? E já estudar em outra língua, já as coisas mudam um pouco, mas vamos bem até o momento. E agora estamos no começo do inverno. Sentiu essa diferença também? Está se adaptando? Olha, sim. Normalmente você pensa no Brasil, clima tropical, essas coisas, né? Praia, mas no sul é outra coisa. Então, sim, agora está bastante frio, né? Então, sim, a parte também a misturas, né? Eu pensava que você olha o time do Brasil no futebol e é muito misturado. Mas aqui no sul tem muitas pessoas brancas, não tem tanta misturas e diversidade. Tem diversidade cultural, mas não tantas pessoas mais de outras afro-americanos, assim, muita pessoa branca, tipo descendentes da Europa. Então, eu acho que umas coisas que eu fui diferente, né, para mim. Você conheceu outras cidades fora Irati? Estou, sim. Parte do mestrado é em Rede e tem outras universidades que faz parte do mestrado, tipo a UEL em Londrina, UFPR em Ponta Grossa, outra universidade em Palotina, que acho que é a Federal de Paraná. E, então, estou conhecendo muitas cidades e também, em alguns momentos nas férias, nos primeiros meses que ainda o mestrado não começou, tive a oportunidade de conhecer outras cidades, outros lugares, tipo Foz do Iguaçu também,
que é importante, bastante importante no mundo, é um lugar bastante bonito. E o clima melhor também, mais calor? O clima também, mas nos primeiros meses o clima estava bastante bom, então foi mais fácil para mim acostumar-me, né, em esse tipo de coisas, mas agora é muito diferente do que meu país. Quanto tempo faz que você está no Brasil? Eu tenho 6 meses, quase já. Tenho 6 meses de estar morando aqui, mas o mestrado começou em abril. Tenho, tipo, 3 meses fazendo disciplinas já. Conseguiu alguma namorada brasileira? Não, ainda não, mas eu estou conhecendo muitas pessoas e é muito legal. Essa pergunta está muito autônoma. Maurício, quanto tempo ainda você vai ficar no Brasil e do que se trata a sua pesquisa, qual que é a relevância, como que funciona ela? Bom, resumindo um pouco, meu projeto é fazer ou procurar antioxidantes naturais para adicionar no biodiesel. Atualmente tem pesquisas a respeito sobre isso, mas é pouco. Então, e normalmente os antioxidantes são sintéticos tóxicos. Então, estou procurando um produto natural, pensando em que tenha utilidade aqui no Brasil e também para minha volta em Costa Rica. Uma coisa que lá não tem muita pesquisa. Na parte da biocombustíveis não tem muita coisa. A Costa Rica tem muitas energias renováveis, mas a parte de biocombustíveis não. Então faz parte dos objetivos da bolsa ou do programa de mestrado da bolsa da OEA, que quando você volta para o seu país ser um profissional na parte que não tem lá, né? Que não tem muita que tem necessidade do seu país. Então, e também que, não sei, só isso, só. E não também sei, não sei. Maurício, qual que é a mensagem que você deixa para os outros alunos que desejam fazer o intercâmbio assim como você também? Olha, eu falaria para eles que tomem a decisão, né? Que não tenham medo. É difícil. Normalmente as pessoas pensam que é difícil, mas já quando você está no lugar, você esquece de muitas outras coisas que você pensava no início, né? É mais fácil do que parece. Tem muitas oportunidades no mundo inteiro para você fazer um mestrado, um intercâmbio. Então, só procurar e ter, acho que o mais importante de tudo é ter atitude, ter vontade e perseverança, procurar falar com muitas pessoas a respeito e algum dia não, pronto, em breve você consegue o que você está procurando. Da minha parte, a experiência ha sido muito boa, conhecido pessoas muito legais, estou aprendendo muito e para fazer um melhor profissional e pessoal e para no futuro ter melhores oportunidades de trabalho profissionais e que me ajudem em desenvolver projetos no meu país. Especificamente com relação à nossa cidade aqui de Irati, tem algum lugar, alguma coisa que você comeu, algum lugar que você foi, gostou, alguma situação que aconteceu assim que você achou interessante, que você achou diferente? Olha, as comidas são muito parecidas, na verdade. Não tem muita diferença. Arroz, feijão, carne, de tudo. Mas tem coisas tipo, como chama agora que tem esse tipo de... Esqueci o nome já. Não, pode pinhão, né? Pinhão. Esqueci o nome. Que não tem coisas como pinhão, açaí, esse tipo de coisas não temos lá. Mas também tem coisas lá que é muito difícil conseguir aqui. Tipo tortilha, umas coisas.
que nós acostumamos muito. Também acho que o brasileiro não acostuma ter um bom café da manhã. E pelo menos em nossos países, sim. Para mim, eu acostumava ser o prato mais importante do dia, né? Então, tem algumas coisas, situações, muitas, algumas boas, algumas ruins, mas faz parte da experiência para você entender, crescer, né? Também crescer um pouco e ter saudades de sua família, de seu povo, de seu país e também ver as coisas boas que seu país tem e as coisas que você faz parte de você voltar e melhorar. Então, muitas coisas boas. Eu sou muito feliz aqui no Brasil, conhecendo muitas pessoas, muitos lugares diferentes, tipo Foz do Iguaçu, que é um lugar impressionante no mundo inteiro, né? Um dos lugares patrimônio do mundo. E ainda tenho muita coisa por conhecer. Isso aí então, Maurício, muito obrigado pela sua participação, espero que você tenha êxito na tua pesquisa, que dê tudo certo. Obrigado. E que você volte para Costa Rica com muita experiência boa, muitas coisas boas para contar com relação ao Brasil. Obrigado pelo convite, por o espaço para falar um pouco sobre minha experiência, né? E eu quero dar as graças ao Unicentro. Obrigado pela oportunidade, ao programa do mestrado de Bioenergia. Também dar as graças à OEA, que por eles estou aqui também. E ao Grupo Coimbra, que de universidades brasileiras, que faz parte do programa de bolsa. Então, e também as muitas outras pessoas que me han ajudado no caminho para poder lograr alcançar este sonho. Obrigado. Nós vamos conversar então, pessoal, com a Daiane. Ela está fazendo graduação no curso de Psicologia, né? Por que você escolheu vir para o Brasil? Por que você escolheu a Unicentro? Tá. Então, eu escolhi Brasil e Unicentro porque tem muito bom nome a nível nacional. Também porque queria aprender uma nova língua. E também porque tem um nível acadêmico muito próximo de minha universidade da Colômbia. Quais eram as suas expectativas antes de chegar ao Brasil e como foi depois que você chegou aqui no Brasil, aqui em Irati? Como que você... Eu acho que principalmente aprender a língua, conhecer o povo brasileiro, também conhecer uma nova perspectiva da psicologia. Eu, como futura psicóloga, queria conhecer uma nova forma de ensino, também novas percepções dos brasileiros e dos estudantes e professores de psicologia. E de Irati, em Irati, minha vida mudou muito, porque eu moro na capital da Colômbia, então chegar a uma cidade muito mais pequena foi muito difícil o começo, mas foi muito legal porque ser pequena faz que seja mais acolhedora. As pessoas são mais legais, ajudam mais, tem poucos lugares turísticos, então é mais fácil conhecer o começo. Também o clima em Bogotá é muito frio, então chegar aqui em verano foi muito uma mudança muito drástica, mas muito bom. Você achou a cidade quente, digamos assim, Sim, comparado muito. com a sua? Em Bogotá a temperatura máxima é 17 graus e aqui 30 quando eu cheguei, muito quente. Agora que está no começo do inverno, você está mais à vontade, digamos assim? Não, não, porque já me acostumbrei a estar com calor, então já acostumbrei a estar quente e agora que está mudando, então já preciso de calor.
yo creo que cuando llegue a Colombia va a ser otra vez tengo que acostumbrarme a un frío de lá, porque aqui estava em verano. No seu intercâmbio está chegando ao fim, né? Você ficou 6 meses aqui. Sim. E como você avalia esse tempo que você ficou em Irati e aqui na Unicentro? Tá, eu acho que o processo acadêmico e de intercâmbio foi muito satisfatório para a minha vida, tanto personalmente como profissional. También Irachi me parece una ciudad muy bonita, muy acolhedora. También el clima, ainda que mudou muito, es muy legal. También eu fiquei surpreendida de Irachi porque eu procurei en internet, y cuando llegué es totalmente diferente, mucho más linda de lo que você olha en internet. También las personas son muy acolhedoras, simpáticas. Meus compañeros me acolheram muito, ayudaron en tanto idioma, a língua, porque você asistir en aulas de otro idioma es muy difícil o começo, mas también intercambiamos costumbres, palavras, cultura, e eu aprendi muito. Eu acho que levou muita aprendizagem para a minha vida e para a minha profissão. E eu acho que dentro de um tempo tenderei muita saudade do Brasil. Comerciais. Diana, qual que é a mensagem que você deixa para os alunos que desejam fazer intercâmbio assim como você fez? Eu falaria para eles que não desistam no primeiro problema que tenham, porque um intercâmbio tem muitas dificuldades. Mas sempre vai ter uma solução. Também que aproveitem muito, que viajem, conheçam pessoas, aprendam da cultura, da profissão. Que eu sei que no futuro ajudará a nível pessoal e também profissional. Diana, muito obrigado pela sua participação, espero que você tenha um bom retorno e que leve realmente lembranças boas e que de fato façam sentir saudade do nosso Brasil e da nossa cidade. Muito obrigada a vocês e também ao Unicentro e a todas as pessoas que ajudaram em minha experiência. Eu levo muitas lembranças e que essas pessoas sempre poderão contar comigo. Obrigada.